Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje é da mesma autora do Grúfalo, que eu já gravei aqui no podcast, mas dessa vez é uma história de detetive. Quem vai contar para vocês o nome do livro é a apresentadora desse episódio, a Cecília. Cecília, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E conta pra gente qual vai ser a história de hoje. Oi, eu sou a Cecília, tenho 3 anos, moro em Brasília. O livro que a Denise Gomes vai contar para vocês é A Cachorra Detetive. Era uma vez uma cachorrinha com um aguçado olfato. Ela era conhecida como a Detetive Sherlock. Dia após dia, a cachorra Sherlock desvendava um crime atrás do outro. Quem derrubou as nozes da árvore? Ahá, foi o esquilo. Quem pegou o mel das abelhas? Ahá, foi o rato. Quem fez cocô no piso novo? Ahá, foi o gato. Como a aranha entrou na banheira? Ahá, pelo ralo. A detetive Sherlock balançava seu rabo e logo achava o rastro. Sherlock dividia sua casa com um menino chamado Pedro. Um menino muito legal, mas um pouco bagunceiro. Pedro tinha 6 anos e era um desses meninos que estava sempre perdendo suas roupas e seus brinquedos. Com o focinho já rastreando o chão, isso foi o que a detetive Sherlock achou. O ônibus na tigela e o livro debaixo do lençol da cama. A meia no sofá e o sapato na varanda. O ursinho de pelúcia caído na escada e a bolinha dentro do vaso. Sherlock, a cachorra detetive, achou tudo rapidinho. Atualmente, a Sherlock fazia seu trabalho de detetive de terça a domingo. Nas segundas-feiras, ela fazia algo completamente diferente. Ela pegava a mochila do Pedro, segurava com a boca sua coleira e seguia seu olfato aguçado, conduzindo Pedro até a escola, onde ela escutava as crianças lendo. As crianças amavam ler livros em voz alta para a cachorrinha, e Sherlock amava escutar e também farejar. Misturado no ar tinha cheiro de massinha, biscoito de polvilho, cabelo de criança recém-lavado. Ela gostava do cheiro das lancheiras e dos casacos pendurados na sala de aula, mas o melhor cheiro de todos era o cheiro dos livros. Livros sobre dinossauros, livros sobre piratas, livros sobre planetas e sobre meteoros. Livros sobre príncipes que viravam sapo, livros sobre dragões e livros sobre cachorros. Mas numa segunda-feira de abril, ao entrar na escola, alguma coisa não parecia certa. Sherlock farejou o ar e sentiu um cheiro errado. A cachorrinha puxou Pedro correndo até a sala de aula, onde encontraram o professor com uma cara preocupada. O professor passava as mãos pelos cabelos e suspirava. Pedro olhou em volta e começou a chorar. Os livros sumiram todos. Sherlock soltou um grunhido quando escutou as más notícias. Mas em seguida ela começou a farejar a sala procurando por pistas. Na estante de livros, um boné. O ladrão deve ter deixado cair esse terrível sujeito. Sherlock farejou o boné e em seguida puxou com força sua coleira. E zum! Ela saiu correndo pela escola numa velocidade exorbitante. Todos os alunos e mais o professor seguiram a cachorra detetive. Ela parou na esquina da rua farejando um cheiro no ar. Peixe e feno, pizza e pinguins, e mais ao longe o cheiro do ladrão. E, que emocionante, milhares de páginas com palavras escritas nelas. Então, zum! Eles saíram correndo de novo, sem tempo para descanso. Passaram a fazendinha e o zoológico e a loja de pizza. Eles correram por um parque onde os coelhos cheiravam tão bem, e em seguida por um campo de golfe, até entrarem numa floresta. Eles se debateram pela vegetação rasteira, frondosa e densa, até chegarem a um portão em uma velha cerca de madeira. Então a Sherlock começou a rosnar, com as orelhas em pé. Ela latia e o latido significava: o ladrão está aí dentro. Eles abriram o portão e Pedro gritou: Olhem! Lá estava um sujeito com um livro na mão,
lendo, e ao seu lado um saco com muitos livros transbordando dele. As crianças em uníssono gritaram: Esses são os nossos livros! Devolvam! O ladrão de livros parecia triste. Eu sinto muito, ele choramingou. Eu sei que eu errei, roubar é errado, mas eu só tinha a intenção de pegar emprestado. Eu planejava devolver todos os livros amanhã depois que eu lesse. Emprestado? Emprestado? Sherlock levantou uma orelha. Ela latiu. E o latido significava: eu tive uma ideia. Então, zum! Ela saiu correndo e atrás foram todos, incluindo o ladrão dos livros que se apresentou. Oi, eu me chamo Ted. Eles dispararam pela floresta e passaram pelos campos onde os coelhos cheiravam bem. Eles arfavam e bufavam ao passarem pela loja de pizza e sem parar seguiram passando pelo zoológico e pela fazendinha, até chegarem num prédio com as portas bem abertas. E você sabe o que eles viram ao entrarem nesse prédio? Milhares de livros, do chão até o teto. Os livros deram ao ladrão uma sensação maravilhosa. De olhos abertos, espantado, ele perguntou: onde eu estou? E Pedro respondeu: é na biblioteca, Ted. Você pode se inscrever que você quiser. É de graça, você pode pegar muitos livros emprestados e ler. Agora, Ted tem um reluzente cartão novo da biblioteca. E ele senta confortavelmente em seu quintal para ler os livros que pega emprestado. E às segundas-feiras, a cachorra detetive visita a escola com seu olfato aguçado. Com um olhar perdido, ela cheira e escuta as crianças lendo em voz alta um livro atrás de outro livro. Livros sobre dinossauros, livros sobre piratas, livros sobre planetas e sobre meteoros, livros sobre príncipes que viravam sapo, livros sobre dragões e livros sobre cachorros. Todos os livros antigos e também um novo, que tinha o título: A História da Corajosa Cachorra Detetive. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama The Detective Dog, ou A Cachorra Detetive, escrito por Julia Donaldson, ilustrado por Sarah Ogilvy, e ainda não publicado no Brasil, então eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. A voz do menino Pedro que vocês ouvem no episódio é do Pedro, que encerra o episódio de hoje. Ele é franco-brasileiro, mora lá na África. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Um beijo. Conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou o Pedro, tenho 7 anos, sou franco-brasileiro, eu moro na África. Eu adorei a história do Detetive Doc. Eu tô aqui com meu irmãozinho de 2 anos, Tomás. Ele tá com vergonha. Um beijo.